lá. Economia solidária e Casa Brasil. Isso casa como uma luva, pelo que eu estou podendo perceber dessas ações que a gente está fazendo nos cursos de formação, nas etapas que já se passaram, Brasília, Rio de Janeiro, agora Nordeste, aqui em João Pessoa. O casamento natural parece se dar assim perfeito quando a ideia de software livre é uma produção colaborativa. E se a gente percebe que a economia solidária depende fundamentalmente da cooperação entre as pessoas, da solidariedade e da cooperação, não tem como não perceber que esses dois movimentos da sociedade nesse momento se completam, podem se potencializar um ao outro, precisam se juntar, e graças à fertilidade das inteligências de muitas pessoas desse país, da vontade política de várias pessoas desse país, isso está acontecendo. Dá um renovo de esperança bem interessante com relação ao que a economia solidária pode fazer, com a colaboração que vem do software livre, no uso das ferramentas de comunicação, de promoção, difusão da cultura local, e nesse aspecto mexer principalmente com a estima, com a autoestima desse povo brasileiro que tem uma riqueza cultural tão fantástica. Estou conseguindo, nos contatos mais diversos com as pessoas, a partir dos encontros, dos cursos, perceber que essa diversidade cultural, ela precisa ser muito estimulada, precisa ser valorizada, as pessoas precisam se enxergar nos cantões desse país, precisam perceber que o que fazem é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito afro, é uma coisa muito indígena, é uma coisa europeia também, é a miscigenação de tudo isso. Isso nos dá um potencial fantástico, como diversos antropólogos já devem ter escrito, e eu não li nenhum, mas o pouco que a gente comenta dá para perceber que isso dá uma riqueza para esse país, e essas coisas todas têm que ser mostradas e potencializadas. Acho que é possível fazer isso via o investimento que a Casa Brasil faz nos cantões desse país, com as suas unidades, com essa mobilização de botar a comunidade na Casa Brasil e potencializar as comunidades, e a partir dali, felizmente tendo esse contato todo na oferta de serviços, de saberes, de oportunidades, dizer que a economia solidária é uma ferramenta de potencializar aquele povo ali também, valorizando a sua cultura, valorizando a sua capacidade de produzir, de se associar, de dizer que não precisa ter um tutor, um patrão, um interventor, alguém que diga que saiba mais, para essa comunidade dizer: nós conseguimos fazer, nós podemos fazer de forma colaborativa, associativa, valorizando o que temos aqui, podemos envolver com o nosso saber e queremos saber cada vez mais. E a economia solidária é viável? Tenho essa crença quando a gente, cada vez mais, quando a gente começa a juntar esses elementos todos aí. É claro que a gente trabalha bastante com a utopia, não resta dúvida. A gente está querendo dizer que é possível que as pessoas cooperem em larga escala, que os empreendimentos cooperem em larga escala, que se entendam, que se conversem, que façam redes, que construam cadeias produtivas. A gente está com essa crença de que é possível chegar nisso tudo aí. Acontece que isso exige uma caminhada imensa, exige uma caminhada de capacitação, de conhecimento entre eles, de geração de confiança, de potencialização dos saberes, etc, etc, etc. A gente está aprendendo a fazer esse negócio. Está com a crença de que a gente vai marchar rumo ao melhor possível do que todos nós podemos dar. A viabilidade se dá na medida em que a gente vai continuando a acreditar nesse negócio e investindo nossos potenciais, nossos poderes, nossos saberes nesse negócio, nos animando, nos valorizando, nos entendendo. Qual é digamos, o exemplo mais palpável que você tem de que a economia solidária já acontece? Aqui no Nordeste tem excelentes coisas acontecendo, assim, desde iniciativas de ONGs potencializadas mesmo que seja por recursos internacionais. A gente tem cadeias produtivas, essa ideia da Justa Trama, por exemplo, que pega do norte a sul, vem lá do Ceará, passa por empreendimentos e vai para o sudoeste, pega no sul. A gente tem a Rede Abelha aqui, de ouvir falar muito bem, né? Precisava conhecer um pouco mais. A gente tem empresas recuperadas com um potencial tão forte no ramo metalúrgico, que estão se conectando também em rede para se potencializar ainda mais, para participar de licitações públicas. As demonstrações que temos aí nos animam. Claro que tem uma série de deficiências que muitos de nós conhecemos,
os nossos conflitos, as nossas particularidades que ainda queremos chamar muita atenção e salientar alguns individualismos. Agora, estamos querendo sempre, fazendo algumas ações potencializadoras, políticas públicas que estão aparecendo, notícias como a gente ouve aqui, de que o orçamento da Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, tende a saltar de média de 12 milhões de reais por ano para 54 milhões no ano de 2008, nos fazem crer que o governo, que talvez estava represando o seu incentivo em termos de orçamento maior, mais largo, agora começa a perceber que tem um potencial, depois de 4 anos do primeiro mandato do governo Lula, esse primeiro ano já corrido, partindo para os outros anos, tende a potencializar cada vez mais. Cabe a nós agora, sociedade civil, empreendimentos, entidades de apoio, que vão para disputar esses recursos públicos, que vão para apresentar projetos para esse recurso público, possam fazer da melhor forma possível, de forma mais fiscalizada, controlada possível, participativa possível, nos fóruns municipais, regionais, estaduais de economia solidária, no Fórum Nacional, nas formas de participar que a gente tem espaço aí que podemos cavar ainda mais. E os encontros de economia que estão acontecendo esses encontros de formação, assim, olha, a riqueza das pessoas que vêm tem me encantado. As pessoas, a gente vê pessoas com projetos lindos mesmo, pessoas com sonhos, com ideias por fazer, coisas já feitas mesmo, que dá um ânimo e dá para perceber um Brasil, a oportunidade que pessoalmente eu estou tendo de sair lá do Rio Grande do Sul e caminhar pelo Brasil através desses momentos de encontro e dos cursos, faz perceber assim que é uma coisa muito boa acreditar nesse país aqui. Que seja com o seu grau de utopismo, é verdade, mas é uma coisa necessária acreditar e uma coisa muito boa acreditar. Tem gente muito boa nesse país, com muita felicidade eu vejo isso e anima bastante a gente está às vezes meio lá no sul, do cantão do Brasil, né? Não percebe o que tem aqui no Nordeste, não percebe o que tem no Norte. Isso é fonte de ânimo, com certeza.